Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora exatamente que você está assistindo esse vídeo, mas espero que vocês estejam bem, estejam em casa e espero que vocês estejam prontos agora para a nossa nova aula, né? Esse novo formato. Então a gente vai aprendendo juntos como a gente vai se comportar, tá? Lembrando que eu estou sempre disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, seja aqui pelos comentários do vídeo, seja pelo WhatsApp ou pelo Sinek Digital. Então sempre mantenham contato comigo, tá? Lembrem-se que eu tô aqui do outro lado, tá? A gente não pode estar junto no mesmo ambiente, mas a gente tá junto nessa missão de aprender, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, a primeira das reformas, a do Martinho Lutero, que vai balançar as estruturas das religiões na Europa. Então, no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre como que durante todo o período da Idade Média e no início da Idade Moderna, né, que agora a gente tá estudando, a Igreja Católica foi a instituição mais poderosa. Ela era muito rica, tinha muitas propriedades, muitos bens e também tinha esse poder, né, sobre a vida das pessoas, de controlar o cotidiano das pessoas. E agora vai surgir esse monge alemão chamado Martinho Lutero, que vai contar um pouquinho, né, vai desafiar um pouquinho essas ideias estabelecidas lá na Europa. Então o Renascimento já tinha balançado um pouco a forma das pessoas verem a realidade e o Martinho Lutero vai chegar com tudo para mudar o jeito que as pessoas enxergam, né, e vivem as suas vidas. Então o Lutero, ele era monge, estudou a vida inteira a religião católica e ele era também professor da Universidade de Wittenberg, a cidade onde ele morava lá na Alemanha. Nessa cidade, ele estudou teologia, que é a ciência que estuda as religiões. Ele vai fazer muitos estudos bíblicos, né? Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai se debruçar para saber aí qual que é a relação entre o que está escrito lá e as práticas reais da igreja, como a igreja realmente se organiza para chegar até os seus fiéis. Hoje em dia, lá na época dele, né? Que é o século XVI. O Lutero ele nasceu no comecinho do século XVI. Como eu falei lá no vídeo passado, em 1517 ele vai, um belo dia de outubro de 1517, ele vai chegar lá na porta da igreja, da principal igreja da cidade, e vai colocar as suas teses coladas na porta da igreja, falando, criticando algumas práticas dos membros católicos. Então ele faz essa manifestação pública, pedindo, através desse documento, que a gente chama popularmente de 95 teses, que as indulgências acabassem, né? Lembra que eu expliquei no vídeo passado o que são indulgências, né? A venda do perdão pelos pecados cometidos pelas pessoas, e criticando também algumas atitudes do Papa, denunciando outros escândalos do clero. Então, gente, por favor, peguem agora a apostila de vocês, aqui, a apostila, e abram na página 21. Na página 21 da apostila, a gente tem esse quadrinho aqui, em que eles apresentam algumas dessas 95 teses que o Lutero vai botar lá na porta da igreja, né? Então vamos ler aqui comigo para a gente entender mais ou menos o que é que o Lutero estava se manifestando contra, né? Lê comigo, por favor. Eram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Ele diz: se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele certamente só é dado aos mais perfeitos, isso é, pouquíssimos. Então, não é qualquer pessoa que vai ganhar o perdão só dando uma grana para a igreja, né? Você precisa realmente se arrepender dos seus pecados, viver uma vida de acordo com as regras que a igreja realmente diz que você tem que cumprir, né? Então,
Aí ele continua, né? Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição de pena. Então, os padres, os bispos, né, as pessoas poderosas da igreja, eles vendiam o perdão, né, davam essas indulgências em troca de algum valor. Só que não havia nenhuma garantia real de que quando você morresse, você seria realmente absolvido desses pecados. Né? E era o que essas pessoas realmente estavam atrás, né? Quando morressem, poder viver uma vida perto de Deus. Então, ele ainda diz assim, ó, lá no item 36 do quadrinho. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Então, por exemplo, eu sou um fiel da Igreja Católica, mas eu não sou rico, eu sou apenas um camponês, trabalho dia e noite lá no sol, tirando da terra os alimentos para alimentar toda a sociedade. Eu não tenho dinheiro e isso quer dizer que os pecados que eu cometo não podem ser perdoados? Isso era muito condenado pelo Lutero. Ele falava que mesmo as pessoas pobres podem se arrepender. Se elas se arrependerem realmente dos seus pecados, elas podem ser perdoadas. Então, ele desliga, né, essa necessidade de você pagar pelo perdão, né, que era uma prática muito corrente lá na época. Então, o Papa Leão X, que era o Papa da época, ele vai, logo quando ele fica sabendo dessa história toda, né, o Papa lembra que ele morava lá na Itália e o Lutero estava lá na Alemanha, né? Quando essa notícia chega lá no ouvido do Papa, chamado Leão X, né, o Papa logo vai pedir para o Leão X para que ele retire todas aquelas coisas que ele falou, que ele peça perdão para a igreja, que ele está errado e que ele tem que assumir que ele está errado. O Lutero vai gostar dessa ideia? Não vai, ele vai falar, não vou pedir perdão coisa nenhuma, eu tô certo, vocês que estão errados, são um comportamento de vocês que tem que mudar, vocês que tem que melhorar aí essas práticas corruptas de vocês. E ele se nega a pedir perdão para o Papa e o Papa acaba expulsando o Lutero da Igreja Católica, né, que a gente chama de excomungar. O Lutero, ele deixa de fazer parte da Igreja Católica em 1521, pouquinhos anos depois dele ter ido lá na porta da igreja, né, e colado as suas 95 teses. Então, o Lutero, ele ganha apoio, ele não vai ter o apoio, né, dos membros superiores da igreja, mas ele vai ter o apoio de uma parte muito importante da população, de grande parte da população alemã. Então, tanto camponeses como proprietários de terra, eles passam a apoiar as ideias do Lutero e protestam quando o governante lá da Alemanha manda eles abandonarem aquelas ideias. Por isso que fica conhecido como Reforma Protestante, porque eles protestam pelo direito de ter essa nova religião, pelo direito de acreditar nessas novas regras que o Lutero estava tentando estabelecer para a igreja. E isso com certeza vai gerar uma série de conflitos lá, né, na cidade e no país onde o Lutero vivia, que era a Alemanha. Vamos lembrar, gente, que a gente falou muito bem disso lá nas nossas aulas, né, na sala de aula mesmo. Agora a gente vai estar fazendo essas aulas em novo formato, né? Mas não deixa de ser uma aula e não deixa de precisar muito da participação de vocês, tá? A gente falou lá nas nossas aulas que para que essas ideias do Lutero se espalhassem, uma coisa foi muito importante, que foi a imprensa do Gutenberg. Lembra lá que o Gutenberg vai criar essa nova invenção, né? Uma forma de imprimir textos impressos mais rápido, né? E isso vai fazer toda a diferença na difusão dessas ideias do Lutero pela Alemanha e pelo resto da Europa. Então, o Lutero, ele usa a nova invenção do Gutenberg para imprimir panfletos divulgando as suas 95 teses, as suas críticas contra a igreja, e ele manda fazer, quem lembra disso? Ele manda fazer 500 cópias da Bíblia. E essa cópia da Bíblia, ela estava já traduzida do latim para o alemão.
Porque antes a Bíblia só era em latim e pouquíssimas pessoas sabiam falar o latim, só as pessoas da própria igreja. E agora, com a Bíblia escrita em alemão, muito mais pessoas podiam ter contato com os ensinamentos que estavam escritos ali. Então, as ideias do Lutero, graças a essa nova tecnologia criada pelo Gutenberg, vão se espalhar pela Europa e, aos poucos, até a nobreza passa a apoiar. Eles passam a ver as vantagens, desse novo modelo, dessa nova religião que tem algumas regras diferentes da Igreja Católica. Então, por exemplo, alguns príncipes vão apoiar um tratado que foi feito em 1555, que fica conhecido como a Paz de Habsburgo, onde os católicos e os protestantes concordam que agora cada reino, cada principado vai poder escolher qual religião seguir. A religião católica agora não é a única correta. Há outra religião cristã que também pode ser seguida, por exemplo, a Igreja Luterana. A igreja do Martinho Lutero, que ficou conhecida como Igreja Luterana, hoje espalhada pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Agora, com essa nova regra, consequentemente, as terras dominadas pela igreja vão diminuir. Os príncipes que resolvem adotar a nova religião protestante, eles vão tomar as terras da igreja que estão ali em volta deles. E isso faz com que a igreja, aos poucos, vá perdendo, vai sendo ameaçada. Ela perde um pouco daquela grande influência na vida das pessoas que ela tinha antes, lá durante todos os 1000 anos da Idade Média. Então, a partir de agora, na era moderna, a gente vai ter outras religiões cristãs, e não só a da Igreja Católica. E isso é uma grande mudança para a vida, para a sociedade ali da Europa, e essas mudanças vão chegar aqui no Brasil. Por isso que essas ideias são importantes. Num vídeo aí na próxima semana a gente vai falar especificamente sobre a Reforma Protestante no Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo falando o que assistiram, se gostaram, do que não gostaram, quais são as dúvidas que ficaram sobre o que eu falei, beleza? E até logo!